Olá, amigos. Muito boa noite. Agora sim, que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária, para que, através da sua vida, o poder de Deus resplandeça em glória e honra para o nome do Senhor Jesus. Nós, mais uma vez, estamos aqui para juntos clamarmos a Deus, orarmos pela restauração do seu casamento, buscando em Deus o impossível. Porque o nosso Deus, ele é o Deus dos impossíveis. Aquilo que para os olhos humanos é impossível, para Deus é apenas uma questão de tempo. E na noite de hoje eu quero compartilhar com todos o testemunho da Andréa Casimiro, né? Que teve seu casamento restaurado, que teve a sua família restituída, porque Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele fala, ele executa a sua palavra. E na sua vida não será diferente. Então, queria que você abrisse a Bíblia junto comigo no Salmo 37 e no verso 25. Salmo 37, no verso 25. Enquanto isso, eu quero cumprimentar todos que já estão aqui, junto conosco nessa noite. Uma boa noite aí para Alessandra, Andréia, Nivaldo, Cícera, Clóvis, o Dário, Edileide, Elzir, Gerson, Gilberto, Jeane, Joveleuza, Kênia, Kelly, Leda, Luciclene, Márcia Cristina, Marisete, Medeiros, Paulo, Renata, Rodson, Rogério, Valdicléia, Vera Lúcia, todos que irão se unir a nós. É o momento da nossa oração. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz no capítulo 37, Salmo número 37, verso 25, o seguinte: eu fui moço e já agora sou velho, porém, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A palavra de Deus diz que o justo não é desamparado, não é decepcionado, não é frustrado pelo Senhor, porque o Senhor vela para cumprir suas promessas em nossas vidas. Vamos ouvir agora o depoimento da Andréia, que, junto conosco, né, durante algum tempo, esteve conosco em oração, clamor, súplica, pela restauração do seu casamento, e que Deus ele cumpriu, fez cumprir suas palavras e suas promessas na sua vida e no seu casamento. André já está por aqui? Boa noite, Andréia. Me ouve? Me Olá, ouve? Olá, ouço boa sim. noite. Tudo bem, Andréia? Tá tudo bem, pastor. Agora tá tudo Agora, bem. agora tudo bem, graças a Deus, né? É verdade. Quanto tempo, Agora André, tá tudo bem. a gente perseverou junto aqui em oração pela restauração do seu casamento? Pastor, é por volta de 2 anos? 2022, outubro de 2022. Uhum. E ontem fez 6 meses. Ele voltou para casa. Conta um pouquinho da tua história para a gente saber, conhecer. A minha história eu acho que é basicamente igual de muitas pessoas que tem aqui. Eu tinha tido já uma crise antes, em 2015, onde ficamos separados dentro de casa mesmo, né? Dormindo quase separados, mas dentro de casa mesmo. E nessa época, foi uma época que foi difícil, né? Porque via ele dentro de casa, ele às vezes ia para Lisboa, ficar na casa da mãe, passar final de semana fora, e era complicado, era muito complicado.
Porém, estava dentro de casa toda semana, aos fins de semana é que saía. Voltamos, o Senhor fez restaurou, porque houve busca, houve clamor, né? Houve mesmo assim uma manifestação da parte da igreja e da minha parte também. Mas engraçado é que quando aconteceu da gente voltar novamente, a gente quando recebe algo que a gente quer muito, parece que se acomoda, né? Uhum. E é nessa busca aí no deserto, quando a gente está buscando, está clamando, está no desespero, que a gente se aconchega no colo do Pai, tão gostoso, né? E eu senti a falta dessa época, não de estar separado do meu esposo, mas de estar no colo, no aconchego. Mas não é preciso haver separação para eu continuar no colo e no aconchego. Mas na hora do desespero a gente busca. E então, eu sentia que o Senhor sentia falta de mim. E pronto. Em 2022, dia 26 de setembro, a gente completa aniversário de casamento. Saímos para jantar, foi tudo muito bom. Fomos para um lugar gostoso, para uma praia que a gente gosta muito e sempre que pode vai. Só que eu já andava desconfiada e algo dentro de mim dizia que tinha uma coisa de errado. E então, fiz a besteira de botar um GPS no carro. E aí descobri o que eu não queria, né? Um certo dia ele saiu para fazer um curso e eu vi que ele não estava no curso, estava num restaurante e eu fui até o restaurante. Cheguei lá, não fiz escândalo, que não é de mim, mas fiz ele entender que eu estava sabendo. E eu já tinha aguentado algumas coisas calada e foi muito permissiva. Não sentava, não conversava, evitava, tentava evitar e não procurava ter problemas. Então, eu tava muito sufocada. E eu confrontei, disse que era uma amiga, eu falei, mas eu não conheço a sua amiga. Se é sua amiga, eu deveria conhecer, porque, né, um casado tendo amiga fora do casamento, a mulher pelo menos deveria conhecer, né? Pronto, voltei, vim para casa, demorou muito, ele chegou, ficamos praticamente uns dias sem se falar, né? Não tinha muito o que falar. Dormindo junto e tudo, mas sem muita aproximação. Tentamos conversar, na época eu estava tentando tirar a carta, que eu nunca tinha tido vontade, mas entretanto ele queria muito. E eu chumbei no código de condução. Estava com a cabeça mesmo muito mal, não estava nada bem. E por uma estupidez assim mesmo, eu chumbei. E entrei num desespero tal. E ele não sabia do GPS, só eu e uma outra pessoa, que era muito próxima dele. Entretanto, houve jantar de empresa, ele foi, GPS no carro. Nunca tinha dormido fora de casa. Chegou no outro dia 7 da manhã. E eu desesperada, eu não dormi. Dizendo para mim que estava no jantar e depois deixou de me responder as mensagens nesse dia. E foi desesperador, passei a noite acordada. Mas sabia onde é que ele estava, né? Enfim, em outubro de 2022, foi no final de outubro de 2022, foi quando eu vi realmente que ele estava tendo uma aproximação com a mesma lá do restaurante. Em novembro, a gente se distanciou, porque quis ir para casa da mãe. Entretanto, quis levar o Afonso, e nesse dia ele descobriu o GPS, e ele foi para dormir.
Então, ele usou o GPS que ele já sabia para voltar a trazer o Afonso e dormir fora. E a partir daí, era todo fim de semana. Mudou para outro quarto e todo fim de semana. Eu já sabia. Ia, dormia fora e só voltava no domingo de madrugada ou na segunda-feira cedo para trabalhar. Aí começou o meu desespero. Que a fase do desespero é a pior que existe. A gente não sabe o que fazer, sabe como agir. Vê a vida da gente escorrendo pelos dedos, se feito areia, e não sabe o que fazer. Eu falava com o Senhor, eu orava, não tinha direção, eu tentava conversar com os meus líderes, e a palavra que eu ouvia era sempre que era para deixar, largar, soltar a mão, desistir, porque já tinham visto a minha luta, já tinha visto já a minha dor, e não queriam mais que eu passasse por isso. E eu entendo as pessoas que são próximas de mim, que sabem que eu já passei, me dizer essas coisas. Hoje eu entendo. Só que quando eu desabafava, não era isso que eu queria ouvir, né? E então começou dezembro, chegou o Natal, tudo arrumado, mas não houve festa, não houve. Eu fiquei sozinha em casa. Ele foi passar na casa da outra. Chegou o final do ano, foi passar na igreja, porque ele também não passou em casa. Eu ia passar sozinho. Não teve pena, não. Ele estava num tal modo que ele não tinha misericórdia, ele não tinha pena. Ele simplesmente queria viver. E ele chegou a dizer para mim, o sentimento é seu, não é meu. Ele Vocês não, chegaram a não... conversar, você tentou Sim, sim, argumentar com ele? em casa e tudo, porque ele ainda estava em casa, apesar de estar dormindo em outro quarto, ele dizia, ele via o meu sofrimento. E tanto que uma semana, passou o Natal, ele voltou para casa, e eu tinha feito uma mistura de medicamento para dormir, e chegou a ponto de a gente discutir assim mesmo, assim, de levantar a voz, que não acontecia isso. As pessoas me conhecem, falam, nossa, ela é tão calminha, mas nesse dia eu estava tão mal, e o remédio não tinha feito efeito. E, e eu estava assim, energizada. O remédio fez efeito ao contrário. E então eu explodi. E falamos coisas muito assim que magoou, sabe? Um ou outro. E eu me desequilibrei e caí. E ele achou que eu estava fazendo isso porque para chamar a atenção. É tanto que eu me levantei sozinha e sentei na cadeira e perguntou se eu queria água. Eu falei que eu não queria que ele me desse água. Eu mesmo sozinha ia tomar minha água. Fui para a cozinha, só que ao chegar à cozinha passei mal, caí e torci o meu pé. Aí ele teve que me ajudar, levou para a cama e tal. No outro dia fui para no hospital, pé mega inchado, muito preocupado, mas nem tanto, mas continuava na vida dele. E eu não aguentava mais, eu não aguentava. Só que aí começa a aparecer para a gente, parece que é uma coisa, né? A gente, é como se, quando a gente quer algo, tipo um carro, compra um carro branco, a gente só vê carro branco na nossa frente. Então, nas minhas pesquisas, só aparecia restaurar casamento, restaurar casamento, restaurar casamento, restaurar casamento. As minhas buscas eram só essa. E então, foi quando eu conheci o casamento raiz. E vou dizer, eu ficava mais confusa ainda. Porque uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Eu queria sempre entrar nos pontões, eu queria sempre fazer perguntas, eu queria tirar, eu queria saber. Eu sabia que eu tinha errado, porque eu permiti que certas coisas tivessem acontecido no meu casamento. Eu tenho plena consciência que eu tenho culpa de muita coisa que aconteceu, não da traição. Isso é ele, né? É ele. Porque eu fiquei 2 anos sozinha e apareceu e eu não quis. Escolha minha. Então, é assim, eu tenho plena certeza que eu tenho a minha parcela de culpa. E casamento é feito a dois. E eu não fiz a minha parte como mulher sábia.
a mulher de Provérbios, ela acho que se revirou, né? Então, eu fiz tudo errado que eu podia ter feito. E eu permiti que isso acontecesse. Quando foi em fevereiro, eu saí um dia para levar o Afonso na hipoterapia. Quando eu voltei, as coisas já não estavam mais em casa. Ele já tinha saído. Eu tomei até um susto, porque eu vim com uma pessoa. Quando entrei em casa, eu dei falta das coisas. Falei, mas foi assaltada? A televisão não estava na sala. Fui na cozinha, tinha algumas coisas que ele tinha levado. E eu fiquei desesperada. E depois eu recebi uma mensagem que ele me viu na rua. Para eu não ficar preocupado, que eu já devia estar esperando, porque ele escolheu fazer assim para não haver mais sofrimento. E achou que eu ia ser pior para mim, vendo ele tirar as coisas de casa. Eu acho que ele achou que eu não ia deixar, ou algo do gênero. Eu falei com ele, olha, desde que você não me tire o meu chão, tudo bem. Só que não estava tudo bem. Não estava. Porque quando eu ia para os plantões, as pessoas diziam, faz contato zero. Como é que eu ia fazer contato zero com o próprio marido dentro de casa? E eu fiz tudo errado. Era contato zero. Eu entrava no plantão, tinha um psicólogo, não, você tem que fazer assim. Eu via as pessoas falando, aquilo me dava mais desespero ainda. Até que uma vez eu conversei com um dos psicólogos, que ele até estudou aqui, e ele chegou para mim e falou assim: você sabe que seu casamento acabou, né? E eu falei para ele assim: não, eu não permito isso. E eu fiquei desesperada. Então, cada noite era uma angústia, era choro, eu não dormia, eu estava sempre nos plantões, os plantões acabavam, eu sentia um vazio, aí vamos comprar pacote Gold. E atenção, desempregada, ele me deixou sem renda, sem nada, eu não cobri nada, eu dei entrada no divórcio, e assim, tudo na parte do desespero mesmo, sabe? Na parte do desespero. Era, era uma dor que eu só queria arrancar ali dentro de mim. Eu só queria tirar, porque eu não suportava mais. Era um luto de uma pessoa viva e que vinha aqui em casa sempre. Então eu não aguentava mais. Depois eu comecei a perceber que o pastor André não continuava nos plantões. E eu buscava, eu tinha contato com os psicólogos fora do horário. E uma vez eu perguntei e uma delas me respondeu que o pastor tinha saído. E eu falei, pronto, bem. Depois mete mais pacote Gold. E eu fazia isso. Teve ponto de a minha irmã fazer no nome dela no Brasil, para eu poder ter acesso, né, para aquele tal desespero que eu estava. Só que era tudo igual o primeiro que eu fiz. E é tanto que eu reclamei. Eu falei, os áudios eram iguais, o método, de manhã todo dia a gente recebia. Aquilo me deu agonia. Ainda mais eu que tenho, sou muito prática. Eu falei, não. Eu falei, eu vou ter que ouvir tudo de novo, eu tenho tudo isso salvo. Eu não quero mais isso. Eu quero respostas. Eu tô, assim, se você diz que a gente tem que se curar e tudo, eu quero ser ouvida. Eu sentia que eu não era ouvida. E pronto. Foi quando nos plantões o Baroni fez uma campanha, ah, mas antes disso, eu nos plantões citei que eu sentia falta do pastor. Eu tinha mesmo aquela lata, escrevi mesmo assim, e falei, se alguém sabia, né, porque ninguém disse nada. E onde um dos meninos aqui do grupo me disse, e eu falei, quero já o número, ele já estou lhe mandando. E nesse mesmo dia ele me inseriu. E eu vou dizer que eram as noites mais sofridas, mas eram as noites mais preenchidas e mais gostosas da minha vida. É a oração das 9h30. Eu entrava, eu chorava, eu desabafava. Depois a gente começou a fazer sessões. Eu iniciava a sessão em pranto, chorando, acabava rindo. E larguei o que eu estava fazendo.
Depois apareceu uma outra pessoa. Ah, não, você tem que fazer o curso e tal e tal. Fiz. Foi ótimo. Tem uns exercícios maravilhosos. Foi daí que conheci a Karine e, e fiz até a metade, porque já não me servia. E então, depois começou. A aproximação dele era assim, ela vinha aqui em casa, achava que era sempre por causa do Afonso. Entrava, saía, tinha a chave lá de baixo, subia, estava sempre aqui em casa. Até que, conversando numa das sessões com o pastor chegou para mim e falou que eu tinha que dar, não é dar um basta, era botar um limite. Ele estava muito à vontade, né? Ele sentia muita vontade. E assim, tudo que precisava eu fazia. Aliás, quando ele não pedia, eu sabia e mesmo assim fazia. E era assim, eu estava sempre servindo, sempre. Estava sempre fuçando. Aí começou outra parte do sofrimento, era receber mensagens de Facebook falso, que era que ele tinha me largado porque eu era feia, porque eu era gorda, porque eu era isso, porque eu era aquilo, por isso que tinha me deixado por outra, e começou. Depois eu comecei a ter problema com o senhorio da casa e eu entrei em desespero. Foi quando eu vi a primeira vez ele ter criado uma página no Facebook com ela, só via declarações, não tinha declarações, mas tinha fotos dos dois juntos, e eu ia fuçar o Facebook dela, via ele escrevendo maravilhosa, e não sei o quê, e aquilo me magoava. Um dia ele chegou para minha filha e falou para minha filha que eu tinha que entender que ele estava em outro relacionamento e que eu tinha que aceitar. E então eu fiz o que o pastor falou. Chamei ele aqui em casa, sentei na minha frente, falei para ele, a partir de hoje, os limites são esses. E ele não gostou. Ele saiu batendo a porta. Só que isso só durou uma semana. Voltou novamente. Era natural. Quando vi ele já estava. Era tão natural. Eu lutava, às vezes eu inventava desculpas, porque, querendo ou não, às vezes quando ele vinha, a gente sempre ficava. E a primeira vez que aconteceu isso, quando ele foi embora, eu me senti suja. Eu tive que fazer uma sessão com o senhor. Não sei se o senhor lembra, eu dizia que eu me sentia como se eu fosse um pedaço de carne. Era como se eu estivesse no lugar da outra. Era como se eu estivesse fazendo a mesma coisa que ela fazia comigo. E eu não me sentia bem. De E o senhor, esposa se transformou em amante. exatamente. E o senhor falou, não, você é Uhum. esposa, você não é ela é que é. E eu estava me sentindo muito mal com isso. E depois foi começando a ficar mais frequente. Mais frequente. Ele chegava, se aproximava, se distanciava. Chegava, se aproximava, se distanciava. E era muito ruim, era muito desesperador. Mas eu estava aqui firme e forte. Era vigília, era tudo. Até que o senhor fez a campanha no ano passado, Natal Feliz. Não, Natal Mais Feliz, não era o Natal Mais Feliz. Acho que era isso, Natal Mais Feliz. E eu me apegava, sabe? E eu já idealizava. Eu falei, ele vai voltar, e pedindo desculpa, dizendo que me ama. Eu imaginava ele entrando por aquela porta. Eu fazia mil e um filme. O senhor conhece a minha cabeça, sabe como ela funciona. É cada viagem, e às vezes eu fazia cada filme achando que ia acontecer coisas ruins, e depois, quando eu via, era sofrimento puro, só da ansiedade, não acontecia nada daquilo. E eu fui percebendo assim uma aproximação a mais, sabe? Foi, chegou o Natal, não estava em casa, mas foi o melhor Natal que eu tive. E eu posso provar, eu tenho fotos, eu estava com a minha família reunida aqui em casa. Foi um dia tão engraçado. Foi um dia que eu ri tanto, eu não me lembro. Nos últimos anos que eu passei de sofrimento, eu ri tanto na minha vida. E lembrar do senhor dizer, você vai ter o Natal mais feliz da sua vida. Eu ri, eu falava, ele não está aqui em casa, pai. Mas eu tô feliz, eu tô tranquila, eu tô calma. As meninas aqui, a gente fizemos um grupo, às vezes abafava, as meninas, meu Deus do céu.
Eu acho que elas pensavam até que era bipolar, porque um dia estava excelente, o sol estava radiante, eu estava maravilhosa. No outro dia eu me sentia a pior pessoa do mundo. Estava embaixo, era ruim. Eu vivia assim, até que um dia eu resolvi ter uma conversa com o Senhor. E eu falei, pai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrimento. Eu orava por ela. Eu pedia, Senhor, coloca uma pessoa solteira na vida dela, ela também é tua filha, ela pode estar nos caminhos errados. Ela pode estar fazendo a coisa errada porque ela não deve conhecer o Senhor. Mas coloca uma pessoa solteira. Eu também arrepio falando isso, que eu lembro da oração. E eu comecei a orar por ela. Porque eu entendi que eu era filha, mas ela também é. Agora, se ela aceita ser filha ou não, é problema dela. Eu sei que eu quero ser e eu sinto que sou, entende? Então eu comecei a orar por ela. Toda vez que eu orava por restauração do meu casamento, eu orava para o Senhor restaurar a vida dela também, e colocar uma pessoa na vida dela que cuidasse dela e das filhas, porque ela era a mãe solteira. E assim foi. Até que eu falei, até por ele eu vou desistir de orar. Eu não quero mais. Não quero mais. Mas continuava sofrendo, né? E falando. E aí eu só fiz a campanha do fio de cabelo. Junho do ano passado foi. E eu falei, Senhor, como é que eu vou tirar? Porque ele corta o cabelo tão baixinho. Como é que eu vou tirar o cabelo, Senhor, pelo amor de Deus? Uma vez eu conversando com as minhas, ele puxa o cabelo. Eu falei, mas só se pegar uma pinça, puxa o cabelo, não tem como. Eu vou mandar o meu. O senhor chegou e falou uma vez que, como éramos um só, né? Falei, já sei. Tem um pouquinho de cabelo, mas vai lá. Falei, aí tá, tipo, puxou o cabelo, envelopezinho, e eu lembro que a carta chegou rápido. Eu fui com medo de chegar assim atrasada, então a carta chegou rápido. Desempregada, mas eu falei assim, eu quero fazer esse voto. Não é uma moeda de troca, mas eu quero esse compromisso. O que eu receber, eu dou. É tanto que eu não tinha o que receber, mas eu fazia coisas, né? Eu faço coisinhas de resina e tal, então, e depois tinha o abono dos meninos e tudo, eu complementava, mandava, e era. E eu falei, pastor, é pouquinho, mas eu creio que logo o Senhor vai abrir porta para mim. Não demorou, não. Em agosto, comecei a trabalhar. Em um lugar que eu não queria. Eu sempre abri a boca e disse, jamais, nunca, em hipótese alguma, eu vou trabalhar num lar, que é o que mais tem aqui em Portugal. Pois bem, fui eu à entrevista, me senti super bem com a diretora técnica de lá. Comecei a trabalhar. Não disse nada para ele. Ele veio saber que eu estava trabalhando, tinha uns 3 meses para ele. Ele ligava, ou vinha aqui em casa, não estava, perguntava, minha mãe saiu. E ele ficava já. E assim foi. E eu fui me desprendendo, mas nunca falava assim, e seu marido e tal e tal. Eu falava, tá por aí, tá vivendo. Porque a gente vai aprendendo, e eu investi muito em mim, em termos de conhecimento e tentar me perceber. E na empresa também tem psicólogo, mas lá eu só falo sobre o trabalho, sobre algumas questões, sobre a minha vida, assim, não, eu só conversava com o senhor. Então, até que é outubro sempre. Final de outubro do ano passado, como eu tinha feito uma besteira em 2023, a pressão estava muito grande e então eu já estava medicada, tomando antidepressivo, remédio para dormir. Foi quando a dor estava mesmo intensa e eu lembro que estava fazendo, era o terceiro dia, foi dia 3, foi dia 3 de outubro. Olha, vai fazer 2 anos. 3 de outubro, o Baroni começou a campanha no dia 1, que era um dia por semana, uma coisa assim, e ele tinha passado uma lista por de oração, uma coisa assim, mas eu não estava acompanhando o grupo, mas como eu tinha um PDF e tinha imprimido tudo que eles tinham mandado no início, eu falei, eu vou fazer. E comecei a fazer, e senti mesmo a opressão.
era muita gente envolvida fazendo. E o senhor, mais do que ninguém sabe, que quando a gente começa a fazer algo assim, vem, né, ataques mesmo. E então, o horário aí com aqui não era compatível, mas mesmo assim eu estava aqui em casa, orando, depois participando da oração. No dia 3, eu não aguentei. Só lembro de ter ido para casa de banho, tomar os primeiros comprimidos. E assim foi a caixa toda disso aqui. Ainda tô refém, tô tentando fazer o desmame. E tomei a caixa toda. Acho que mandei mensagem pro grupo, não sei. E fui parar no hospital entubada. Deus é tão bom, que a minha filha é tão assim. E ela estava com fone no ouvido, mas ela ouviu um barulho. Ela disse, mãe, eu ouvi um barulho. E eu fui à procura do barulho. Quando eu entrei no quarto, estava a senhora com o telemóvel. O telemóvel tinha caído no chão. Estava a senhora desacordada. Eu tentei reanimar, não consegui, chamei os bombeiros. Eles também tentou por um tempo, depois entubou a senhora foi para o hospital. Ela entrou em contato com a família toda, com ele e tudo. E ele a noite toda falando com ela, preocupado e tal. Quando eu voltei do hospital, ele mandou mensagem para mim. Eu fui muito bruta com ele. Não queria mais saber, sabe? Já estava já tomando asco. Chegou ao ponto de eu às vezes, mentir, que eu não estava em casa para ele não vir aqui. Eu já estava já tomando assim, sabe? Eu já estava tentando afastá-lo de mim. E falei, Senhor, não quero mais isso para mim. Eu não quero mais me permitir sofrer desse jeito. Já foram esses anos todos. Ele está bem. Pelo que parece, ele está bem. E se não é da tua permissão, eu não quero saber mais. Mas eu vou dar até o fim do ano. Vou continuar dando até o fim do ano. Porque 2025 eu não quero essa vida para mim. Eu não permito isso para mim. Eu não quero mais. Eu vou soltar a mão. E foi. As minhas orações eram só assim. Eu lembro que teve o culto aqui em casa no final do ano. Foi o último do ano. E eu contei para o pastor sobre uma testemunha de uma idosa no lar. Eu nunca quis trabalhar justamente para não perder, né? As idosas, assim, perder, ter contato com eles e perder. E foi. Conheci a Rosinha, me apaixonei por ela. Só que ela adoeceu muito e eu tentava conversar com ela, falar do evangelho para ela e para a madre dela, foram as duas junto lá. E eu acho que era aí que o Senhor queria me colocar, porque eu falei do Senhor para a Rosinha, eu expliquei, ela quis ouvir. E antes dela falecer, uma semana antes dela falecer, ela deu uma melhorada e eu lembro, assim, eu estava no turno da noite e fui sentar com ela um bocado para conversar e falei com ela sobre aceitar Jesus, sobre, ela já não estava se alimentando nem nada, fizemos uma oração e tudo e ela aceitou. Uma semana depois ela faleceu lá no lar. Ainda tive coragem no quarto e tudo. Falei assim, não, agora eu já suporto tudo. Porque se era isso que o senhor queria, eu já suporto tudo. Então, vamos para cima, não quero mais. E fui firme mesmo na minha oração, falei para Deus, eu quero isso, 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 isso para mim. Até o final do ano, se não der, não deu, não quero mais. Pois bem, ele voltou a se aproximar, vim aqui em casa praticamente quase todos os dias, na hora do almoço. Praticamente. Depois se afastou de novo. Falei, ok, meu voto é até o final do ano, então vai. E continuei firme no meu propósito, do fio do cabelo, continuei firme nas orações, no jejum, fazendo tudo como deve ser. Passou o Natal, ele veio aqui em casa almoçar. Eu esqueci desse detalhe, é verdade. Ele veio aqui em casa, não ficou na noite, mas almoçou. E eu senti que ali tinha dado uma virada de chave, porque ele viu que a gente tinha comprado pijamas, tudo igual, a família passar toda junta. Ele e o meu. Eu falei, o seu? Não, não tem seu. Não, esse é meu. Eu falei, não, esse é meu.
Ele ficou brincando, ah, eu vou levar isso pra mim. Eu falei assim, não, não, isso é meu. Pronto. Passou. Postei foto, mesmo com vontade que ele visse e tudo. Quando foi no dia 31. Dia 31, eu estava sentada na poltrona e me programando para ir para a igreja e tudo. Coloquei Afonso para dormir, para a noite ele estar calmo, ir para a igreja comigo. E assim foi. Minha filha estava no quarto, comecei a trocar mensagem com ele. Surgiu a fala de saudades. E eu, pronto, aproveitei a deixa e falei, vai ser agora ou é nunca. Ele diz uma coisa, posso fazer uma pergunta? Ele pode. Falei assim, é a última vez que eu vou tocar nesse assunto. Falei, ok. Você nunca pensou em voltar para casa? Ele, posso ser sincero? Falei, pronto. Aí, olha, no milésimo de segundo, eu fiz um filme na cabeça. Falei, ele vai me descascar. Ele demorou, aqueles pontinhos, parece que não terminava nunca, era interminável. E aí ele respondeu. Várias vezes pensei em voltar. Só não tive coragem. Eita, quando ele falou isso, eu mandei logo mensagem pro pastor. Foi de imediato, foi automático. E continuei conversando com ele. E ele falou, só me dá um tempo. Aí eu falei, pera lá, ele precisa pedir um tempo. Eu falei, tempo? Tempo? Ele sim, para resolver as coisas do outro lado. Porque eu já errei muito, já fiz muita gente sofrer, inclusive você. E não quero fazer assim mais. Eu falei, tá, mas quanto tempo? Ele, vai ser pouco. Eu falei, pronto. A pessoa já é ansiosa, pronto. Vai fazer o quê? Vou descontar tudo na comida, né? Era o meu refúgio. Eu vou descontar o quê? Vou descontar na comida. A pessoa tenta fazer regime todos os dias. Eu vou ter que quebrar. Não, aí aguentei, dei a segurada, fui para a igreja, o culto não deu, o Afonso teve uma crise, tive que vir embora no meio do culto, não fiquei para a celebração. Final do ano, vim para casa, fiquei em casa. Começou 2025. Vim aqui em casa sempre, a ponto de eu chegar e falei, não, tá passando um tempo, passou mês de janeiro, nada. Cheguei para ele e toquei no assunto e ele, calma, não quero, não é, eu falei, não é pressionar, onde que ele tem essa frase, eu falei, não é pressionar não, é eu, porque, não sei se você sabe, não sei se eu te falei, mas eu estava pensando assim para minha vida, e a frase que eu coloquei para minha vida é, seja feita a tua vontade, Senhor, é isso que eu quero para minha vida, a vontade de Deus, eu cheguei a um ponto de falar, Senhor, se for para me perder, se for para eu continuar nessa agonia, e perder a minha salvação, e estar vendo por outra pessoa, em prol de outra pessoa, noites de oração. Não que seja ruim, claro que não, era ótimo, como eu disse, era um sofrimento, mas eram momentos bons estar aqui com vocês. Mas olha a hora, 2 e tal da manhã aqui, horário de verão. Depois, quando muda, é 1 hora a menos. Mas eu estava aqui sempre, praticamente 2 anos. Era doloroso, mas era gostoso, sabe? E eu sinto falta hoje. Ele está ali dormindo. Não posso estar sempre. Né? Pronto, mas as mentorias, quando acontece no meu horário de trabalho, às vezes no outro dia eu trabalho de manhã cedo, não consigo participar. Isso às vezes me dói, eu quero participar, mas não consigo, não consigo. E então eu cheguei para ele e falei assim, foi isso que eu determinei para mim, e você não vai me cozinhar em banho-maria, eu não vou deixar. Ele, não é isso. Então voltamos a conversar novamente com o nosso. O aniversário dele chegou, saímos, fomos almoçar fora e tal, muito bem. Voltei a falar com a mãe dele, que a gente tinha se distanciado. Ela não gostou, porque na casa do pai dele. Aliás, a família dele, ele não chegou a apresentar a outra pessoa. A família dele não sabe que ele tinha outra pessoa até então. Só a mãe. Ele chegou e tentou levar. Mas a mãe não foi com a cara dela. É aquele tipo de mulher de beber, de fumar, essas coisas todas. E a mãe dele não foi. Não desceu, como ela disse. Ela é toda avesso de mim.
total. E eu falei, bom, é esse tipo que ele gosta, não posso fazer nada, eu não vou mudar. Eu não nasci para ser outra coisa, para não ser o que eu sou. Eu não vou para a borga, eu não vou fumar, eu não vou, não vou fazer isso. E então, falei assim, olha, eu lembro uma vez que o Senhor fez puta aqui a palavra, era em Êxodo 14:14. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, lembra? E eu acalmei, Senhor. Acalmei e falei, olha, Senhor, eu descansei total, eu me desliguei, eu já não queria mais. Eu estava conscientemente que eu não queria mais. Eu falei, bom, se estiver me cozinhando, se vier bem, se não vier, eu vou continuar seguindo minha vida, porque vai perder ele, porque eu já estou resolvida e acabou. A única coisa que eu vou ter que fazer é dar continuamento no divórcio que eu parei. E assim fica, não me iludi. Eu pensava que ia ficar ansiosa, que ia fazer. Não. Quando foi em março, meu aniversário, saímos para jantar. Foi aí que ele chegou e me deu a data que voltava para casa. Ele falou assim: agora em março eu volto. Mas não disse o dia. Ele gosta, sabe? E eu falei: ok. Aí começou a trazer as coisas aos poucos. Foi trazendo as coisas aos poucos. Ele já tinha chave de casa. Foi trazendo as coisas aos poucos. Comecei a acreditar. Aliás, ele trouxe coisas que eu nem sabia que estava aqui em casa. Porque ele veio um dia que eu estava trabalhando, botou umas coisas lá fora, ferramentas, essas coisas. E um dia, conversando com ele, ele falou: olha, eu já trouxe coisas para dentro de casa e você nem percebeu, né? E eu falei: não, você não trouxe, não? Tá, trouxe sim, não trouxe, não. Tá lá fora. Quando cheguei lá fora, realmente estava. E eu fiquei de boca aberta. Falei assim: quando foi no dia 30, ele veio de vez. Dia 30 de março. Aí começa outra luta. Porque não se iludam. Eles não vêm ajoelhados. Um buquê de rosa. Não vêm pedindo perdão. Não vem querendo conversar, dizendo: eu errei, foi assim, assim e assim. E eu queria que você entendesse. Não. Tudo bem que ele disse que tinha deixado, que não estava mais, porque percebeu que não era, que tinha feito a escolha errada, e a família dele era a gente, e pronto. Mas não tinha sido isso que ele tinha idealizado. Depois começou uma fase em mim que eu cheguei até a falar com o Senhor, que eu não me sentia bem. Era como se ele não tivesse nem saído de casa. Continuava tudo igual. E que eu não me sentia bem, eu não me sentia feliz. Eu não me sentia feliz. Eu estava anestesiada. Eu não sei. Era para eu estar soltando foguete, rojões. Eu não me sentia bem. E isso levou uns 2 ou 3 meses. E é angustiante. É horrível. Porque primeiro, ele não sabia das orações, que eu ficava aqui e tal. Às vezes sabia que tinha mentoria, eu participava e tudo. Ele via algumas coisas que eu postava e a Emily comentava, e aquela, que a Emily chegou a participar também junto comigo de algumas coisas. Mas, assim, ele não sabe o deserto que eu passei, o sofrimento que eu passei. Porque aquilo deu uma mapeada no que eu passei. E foram coisas horríveis. Eu cheguei a ponto de quase ser despejada da casa. Eu não tinha ajuda de lugar nenhum. Eu me vi só, eu e Deus. E deixa eu falar, apesar de ter sido o pior momento, é como se fosse da outra vez. Eu estava no colo do Pai. E eu me vi esses dias fazendo uma análise que eu estava voltando a fazer as coisas novamente. Que eu estava fazendo de entrar no deserto. Eu estava me acomodando. Eu não estava imaginando a Bíblia. Eu não estava achando tempo para mais nada. E eu falei assim, eu não posso fazer isso. Eu não posso me permitir isso. Deus está em primeiro lugar. Eu não posso novamente colocar Ele lá. Eu não posso fazer isso. E a gente sente a cobrança do Espírito Santo. E ainda bem que a gente sente a cobrança do Espírito Santo. Porque quando ele deixar de cobrar, aí a gente já está perdido de vez. Né? Então eu me amedrontei, né? Temor baixou e eu falei assim, não posso. Não posso,
porque é engraçado que eu vi a passagem de Saul, quando Deus retira o espírito dele. Olha que impressionante. Deus retira o espírito dele de uma pessoa que ele tinha ungido para ser seu. E eu falei assim, eu não quero perder minha salvação por causa do meu casamento. É individual, tudo bem que a gente pode salvar a nossa casa, mas na Bíblia não diz que eu salvo o vosso pelos pecados dele, pois não? E eu falei, não vou me permitir isso. A minha salvação a minha relação com o Senhor tá em primeiro lugar e eu não, isso eu tenho que priorizar. Eu não posso novamente permitir que volte tudo acontecer porque negligência minha. Eu não posso me negligenciar a minha relação com Deus e nem o meu casamento. Não posso. E comecei a me sentir melhor, digamos assim. Hoje eu me sinto melhor, bem melhor. Eu já não tinha vontade. Eu já não tinha vontade. Veja, olha a loucura. Para quando falar assim, Maria, vamos voltar, vai ser uma, pelo menos comigo. Não foi. Não foi assim. Então foi um turbilhão de emoções. Hoje eu me sinto melhor. Continuo cuidando da minha cabeça, não tanto como eu queria, principalmente fazendo essa terapia com o senhor. Mas eu me sinto melhor com todos os aprendizados que eu tive. E tentar buscar novamente mais conhecimento, autoconhecimento, que é isso faz parte. E voltar ao meu propósito novamente, que eu acho importante, sabe? A gente tem um propósito com Deus, a gente tem uma aliança com Ele, a gente se firmar nele, porque Ele é a nossa rocha, senão a gente desmorona. E se desmorona, depois ter que juntar todos os caquinhos novamente, eu não quero nem pensar nisso. E então foi complicado, foi difícil, mas o que eu posso dizer é, vale a pena todas as noites estarem aqui, vale a pena ter fazer não só as reuniões aqui, como uma vez por mês o pastor disponibiliza o tempo dele por sabe? E a gente sabe o quanto é caro o tempo num terapeuta. E com base bíblica, né, que é melhor ainda, porque a gente vê muitas coisas por aí que não dá. E hoje em dia, então, separa-se que é melhor. É mais fácil, eles vão por mais fácil. Pronto. E depois fazer as sessões individuais, que é a melhor coisa que existe. É auto se conhecer, se cuidar, ter intimidade com Deus, buscar, porque sem ele a gente não consegue. Ter atitude também, principalmente a atitude. Não é descansar no Senhor e deixar. Também não devemos meter a mão, né? Como eu fiz várias vezes. Mas também não devemos não ter atitude, temos que ter atitude, porque senão não dá. E eu fico assim, agradecida por cada pessoa que fez parte, e ainda continuam muitos aqui, tem várias pessoas novas. E eu vi os testemunhos dos outros e falava assim, por que eu não? Quando o meu Senhor? Quando eu? Eu questionava, ficava felicíssima, mas eu me questionava o que eu estou fazendo de errado. Alguma coisa eu estou fazendo de errado? Não, não era que eu estava fazendo nada de errado. O Senhor, eu acho que Ele ainda permite que, em alguns casos, os maridos venham assim, porque ainda falta alguma coisa para trabalhar em conjunto, os dois. E assim foi. E assim está sendo. Apesar de continuar ainda não, né? Mas eu creio e oro para que o Senhor alcance o coraçãozinho do Vasco e ele encontre o favor do Senhor. Porque, Amém. assim, Amém. vou poder dizer, eu e a minha casa serviremos a Deus. E, assim, agradecer imensamente, pastor, ao senhor e à pastora Leda pela paciência, porque o senhor sabe quanto eu sou ansiosa, e as mensagens, e não tem. Eu não conheço outro ser humano que se disponibiliza gratuitamente todos os dias, segunda a sexta, está aqui. Não tem. E assim, eu louvo a Deus pela sua vida,
pela sua família, pelos seus filhos em Cristo, que somos nós, que eu me sinto filha. Amém. É, é, Amém. é, é um bocadinho também, né? E assim, e agradecida, muito agradecida mesmo. E vamos continuar nosso propósito. O senhor sabe que aconteceram muitas coisas assim, não agradáveis, porque quando veio isso, também veio, parece que assim, quebrou tudo dentro de casa. E eu não entendia, eu falava assim, eu passei por um deserto, e agora voltou, vou ter que passar agora pela reconstrução de tudo dentro de casa, tá queimando, tá quebrando, tá, não entendia. Depois eu entendi, não, eu trouxe de volta, e é para renovar tudo, até os É, eletrodomésticos. Então, a gente tudo tem que novo. tirar todas as coisas ruins, fazer, né, do limão uma limonada. Eu falei, então, temos que É trocar. isso. E eu está fazendo. E Deus tem sido bom, muito bom mesmo. Eu só tenho que Amém. agradecer. E hoje eu posso Amém. dizer, porque eu vou ali, ouvir o ronco do meu esposo, toda feliz. E eu creio que Amém. vocês aí do outro lado vai conseguir também. É só não Uhum. desistir, continuar, perseverar e buscar. Amém? Amém, André. Amém. A tua vitória é a minha vitória. É a minha maior recompensa e meu maior pagamento. Saber que a sua Amém. família está restaurada, a sua casa está reedificada. Que o Espírito Amém. Santo te abençoe cada dia mais a sua vida. Tá bom, minha Verdade. irmã? Obrigado Amém. pelo seu depoimento, obrigado por compartilhar com a gente a tua experiência. Obrigada eu por vocês. Acredito que vai ajudar muitas pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas que vão Verdade, assistir esse pastor. vídeo, vão acompanhar esse testemunho e vão saber que há uma saída, que há um E Deus hoje que eu se ouço importa todos pelo os dias. casamento. Eu te amo. Mesmo às vezes eu dormindo só acordada por ele. Eu te amo. E é muito bom. Hoje ele me cobra mensagens. Não me dá um bom dia, não me diz nada. Eu estou no trabalho. E eu fico assim, eu já tive essa posição. Deus é bom. Ele faz tudo perfeitinho. Amém. Que bom que a Amém. sua vitória chegou. E assim como a da Andréa chegou, a sua também vai chegar. Ela falou ali, quando assistia testemunhos, perguntava quando é que vai chegar o meu. Eu acho que você também pergunta isso, quando é que chegará a minha hora? Vai chegar, e nós vamos estar aqui junto com você, dia após dia, todos os dias, gratuitamente, porque nós temos um chamado, nós temos um ministério, nós temos um trabalho vocacionado pelo próprio Deus para restaurar casamentos, para restaurar famílias, num Eu mundo creio. onde muitas pessoas já desistiram do casamento, que acreditam que quando acaba a melhor coisa é cada um para o seu lado e já era. Mas não é assim que Deus fala em sua palavra. Não é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Não é assim que Jesus quer. Jesus quer restaurar. Jesus quer trazer de volta. Jesus quer restituir tudo aquilo que foi tirado de você e da sua vida. Que Deus ele venha abençoar todos em nome de Jesus. Pode falar, Posso dizer irmã. só mais uma coisinha, pastor, para os que estão aí e ainda não fizeram o propósito? Isso eu já aprendi antes. Quando a gente cuida da obra do Senhor, Ele vai cuidando da nossa, que a nossa é a nossa família. Então, é assim, a obra do Senhor muitas vezes é carente de ajuda. Então, quando a gente ajuda a obra do Senhor a crescer e a buscar e a encontrar outras almas tão necessitadas quanto as nossas, o reino do Senhor cresce e Ele continua trabalhando por nós, tratando, enquanto a gente está cuidando da obra dele aqui na terra, enquanto Ele não vem. Então, Amém. se puder, faça um voto, faça um compromisso, honre, que assim você também será honrado. Nunca pense que seja uma moeda de troca, que não é. Com Deus não funciona assim, não é moeda de troca. É sondar o coraçãozinho da pessoa. Amém. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o Amém. Vasco. Deus abençoe Afonso. Deus abençoe a Emily e toda a sua família. Vocês estão sempre nas nossas orações. Amém? Fica na paz, André. Que Deus abençoe, tá?
Então, meus irmãos, é isso. O nosso Deus continua fazendo milagres. O nosso Deus continua operando o sobrenatural. A luta, ela é sempre grande, mas a vitória, ela é certa. Ela é certa. E é por isso que nós não nos cansamos. Perseveramos, porque sabemos que nunca houve um justo que tenha sido desamparado. Nunca houve um justo que foi decepcionado por esse Deus. As lutas são grandes, a gente tem conflitos, como o André mesmo ressaltou aqui conosco. Às vezes a gente pensa em parar, às vezes a gente pensa que nunca vai acontecer, às vezes a gente pensa que a vontade de Deus é contrária a nós, que a gente está lutando por algo que Deus não quer, mas se a gente não desiste, a gente vê raiar o sol da justiça do Senhor na nossa vida e na nossa família. Amém? Por isso eu quero convidar todos a orar agora. Orar pela sua família, pelo seu casamento, orar pela sua família. O Espírito Santo vai fazer aquilo que somente Ele e mais ninguém pode fazer em favor de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite muito especial, onde nós acompanhamos o testemunho da tua serva Andréia com o seu marido, que o Senhor, pelo teu poder, restaurou mais um casamento, mais uma vitória, das muitas que o Senhor tem nos dado, das muitas que o Senhor, dia após dia, tem feito os nossos olhos contemplar as obras das tuas mãos. E nesse instante de oração, eu oro por todos os que estão conosco aqui e por aqueles que irão orar conosco. Que o teu Espírito restaure esse casamento, que teu Espírito restaure esse lar, porque somente o Senhor tem poder para trazer de volta essa mulher. Só o Senhor tem poder para trazer de volta esse marido. Só o Senhor pode fazer aquilo que as mãos humanas não podem fazer. E isso nós sabemos, porque não foram poucas as tentativas, não foram poucas as vezes que esse homem tentou salvar seu casamento, não foram poucas as vezes que essa mulher tentou salvar o seu lar. Em todas as tentativas foram frustradas, porque não depende de nós, depende do teu agir. Tu és o Deus que salva o casamento. A tua palavra declara: o Senhor odeia o divórcio. E aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar. Então, manifesta o teu poder na vida dessa mulher que não aceita ver o seu sonho destruído. Esse homem que não aceita ver o seu projeto de família destruído. Espírito Santo, em nome de Jesus, visita nesse momento o marido dele, o marido dela, a esposa dele. Visita nesse momento, meu Pai, o cônjuge de cada um, aonde quer que ele esteja, não importa o que ele esteja fazendo ou com quem ele esteja. Assim como o Senhor trouxe o esposo dela de volta, da Andréia, o Senhor tirou dos braços de uma outra mulher e devolveu para o seu lar. O Senhor também pode trazer essa mulher de volta, essa esposa de volta. O Senhor também pode trazer esse marido de volta. Faz um milagre, Senhor. Completa a tua obra. Meu Pai, visita os fios de cabelo que estão sobre o teu altar. Que o teu espírito, o fogo do altar, venha consumir toda maldição hereditária, que de geração em geração destrói o casamento, destrói os relacionamentos. Esse espírito de maldição hereditária que faz perpetuar o divórcio de pai para filho.
todas as obras de inveja malignas sejam quebradas, destruídas e desfeitas. Meu Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes e todos que estão vivendo esse propósito do fio de cabelo conosco. Todos que creem e que confiam, como a Andréia confiou, e como a Andréia se manteve firme e fiel, e foi honrado. Que todos sejam honrados, todos, Senhor, todos vejam a tua recompensa, o teu galardão. Meu Pai, consagra o copo com água, coloca nessa água virtude, coloca nessa água poder, e que quando bebermos desse elemento que, através da oração, se torna sagrado, que haja força, que haja cura. Sim, que haja cura, cura a tristeza desse coração, cura as amarguras, cura as mágoas, cura as feridas, Senhor, causadas pelo abandono, pela rejeição, pela traição. E que o Senhor venha trazer nova vida a todos que conosco participam dessa oração. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos juntos beber dessa água. Seja abençoado. Graças a Deus. Que maravilha. Eu tenho certeza, dentro do meu coração, que o Espírito Santo, ele já te abençoou. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já visitou a sua casa. Tenho certeza que a sua esposa, aonde ela estiver, ela foi tocada. Ela foi tocada. Onde seu marido estiver, ele foi tocado. Porque Deus trabalha por todos aqueles que nele esperam. Amém? Se você nos assiste e ainda não faz parte do nosso grupo, eu vou colocar aqui embaixo o link de acesso ao nosso grupo de oração. Oramos de segunda a sexta-feira, às 9h30. E essa oração tem trazido resultados, milagres e transformações. Se você desejar nossa ajuda, é gratuita, você não tem que pagar nada. Todos os dias de salvação realizada, a Deus ser glorificado. Amém? Jesus te deu uma noite de paz, de descanso. Amanhã a gente vai estar de volta às 9h30, sem falta. E eu não desisto de você. Porque assim como o André hoje trouxe o meu pagamento, o teu testemunho vai ser também o meu pagamento. Teu testemunho vai ser o meu salário. Tua vitória vai ser a minha vitória. Deus nos uniu para salvar sua casa. Um grande abraço. Fique com Jesus, tá? Deus abençoe a todos. Até a próxima.